Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ciência e Sociedade. Hoje recebendo o professor Dr. José Arthur Teixeira Gonçalves. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite de participar do programa. E já começo logo com uma pergunta para o senhor, né? Que história é essa de Padre do Ouro? Ele andava com ouro no bolso, era uma espécie de Robin Hood, distribuía para os pobres, ou ele fabricava ouro, né? Conta um pouco dessa história pra gente. Obrigado, Michael. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com você. É uma figura, né? O Padre do Ouro, o Padre Antônio de Gouveia, foi uma figura do século XVI, nasceu no arquipélago dos Açores, no universo atlântico, né? No meio ali do Atlântico, e foi para Portugal, se tornou padre. E nas suas andanças, né, ele era um personagem muito inquieto, nas suas andanças ele teve contato com a alquimia, ou com os saberes mágicos que eram muito correntes nesse período. E ele se dizia alquimista, também teve uma época que ele andou metido com mineração, veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele disse que ia descobrir ouro em Pernambuco, e aqui ele ficou conhecido como Padre do Ouro, né? Foi processado pelo Santo Ofício, pelo Tribunal da Inquisição, por diferentes práticas mágicas, e a alquimia era uma delas. Bom, imagino que até ele ser processado aí foram longos anos, né? Como que foi... qual que é a origem dele ali nos Açores, né? É de família? Como que ele sai de lá? Por que que ele saiu de lá? Né? Ele era padre de verdade mesmo? Olha, essa parte é a parte mais nebulosa da história. Porque, assim, esses tipos de personagem eu estudo a partir de documentos inquisitoriais. Então, a documentação, ela é muito rica no momento em que o indivíduo cometeu o delito, e ela vai raliando à medida que você vai para o passado do personagem. Uhum. Então, o que se sabe? Que ele saiu dos Açores com em torno de 19 anos, né? Que era a idade mais ou menos onde os jovens iam entrar para ter uma vida religiosa, para poder se ordenar e fazer os votos. E o que se sabe, né? Os Açores foram colonizados por Portugal, né? Então eram várias ilhas inabitadas. E, a final do século XV, início do século XVI, houve um movimento da coroa portuguesa para colonizar os Açores, porque ele era um ponto importante de apoio para a navegação no Atlântico. Então, era um lugar estratégico. Então, muitas famílias portuguesas foram para os Açores. Ele nasceu na Ilha Terceira, então isso a gente tem um registro de quando nasceu, quando foi batizado, quando fez a crisma, né? Recebeu a crisma. E o que se sabe? Que o pai dele era português, então o pai veio da região do centro de Portugal, mas também é uma informação única que eu tenho, né? Inclusive eu tenho tentado buscar em arquivos nos Açores documentação para localizar, só que quando se torna obrigatório o registro paroquial, foi um pouco depois do nascimento dele. Então também tem uma certa dificuldade, estou em contato com uma especialista, uma professora da Universidade dos Açores, para tentar localizar mais informações, mas ainda sem sucesso, né? Então ele vai para Portugal, ele recebe uma formação, pelo menos os rudimentos, né? De filosofia, de latim, tanto é que no processo inquisitorial, os inquisidores escrevem lá, fala latim muito bem. Então ele sabia todas as orações, ele sabia, né, os ritos que um clérigo devia saber. E a gente tem, né, anexado no processo a transcrição das ordens que ele recebeu, né? Então, de fato, ele era muito mentiroso, né? Mas essa parte ele é real, né? Ele era um clérigo. Inclusive, logo depois que ele se ordenou, ele fez uma viagem
né, de alguns anos pelo restante da Europa. Depois a gente pode até explorar um pouco, porque esse foi um período muito rico da vida dele. Mas, quando ele volta, ele entra para a Companhia de Jesus. Ele vai se tornar um jesuíta. A Companhia de Jesus estava no seu começo em Portugal, estava no seu início. Os primeiros jesuítas tinham praticamente acabado de chegar aqui no Brasil para as obras de colonização, de catequese, de conversão dos indígenas. Então, assim, ele é um personagem muito privilegiado, no sentido de que a história do Brasil colonial, a história de Portugal e da Europa na época moderna, se passa pela vida dele, assim, sob diversos aspectos, né? Então, é um personagem obscuro, um personagem singular, mas a partir da história dele, a gente consegue tirar muitos dos elementos da nossa própria história, da história europeia, né? Então, é uma figura muito rica. E nessas andanças dele, é uma figura muito rica e, pelo jeito, bem inquieta, né? Inquieta, totalmente inquieta. Ele saiu de Portugal e foi para onde? Para onde que ele andou ali? Ele foi por perto, Espanha? Chegou para ir mais ao leste? Então, olha só, ele saiu, né? O que se sabe é que o destino dele era para ir para a Itália. Então, olha só, o que estava acontecendo na Itália? O movimento de contra-reforma da igreja, né? Contra-reforma. Então, o catolicismo se reorganizando após o movimento reformista, né? Então, a Inquisição tinha há poucos anos, né, poucas décadas, já se criado em Portugal. A Companhia de Jesus, como eu mencionei, também uma instituição desse universo tridentino, né, do Conselho de Trento, né, que organizou as diretrizes da igreja na chamada Contra-Reforma. Então, ele sai com destino da Itália. Então, é a sede ali, né, a cabeça da cristandade, e não se sabe exatamente o que ele queria fazer lá. Mas acontece que, por um acaso, e a vida dele tem muito isso, e ele aproveitava muito essas situações, né? Ele naufraga. Então, ele sai de Portugal, vai navegando pelo Mediterrâneo, deve ter pego ali alguma embarcação dessas que faziam comércio em Veneza, né? Porque a Itália, basicamente nesse período, né, Veneza dominava ali o comércio pelo Mediterrâneo. Então, ele vai para Roma, mas ele naufraga em Barcelona. E então ele sai desse naufrágio e acaba indo por terra, entrando ali em Aragão, e vai subindo a Castela, vai percorrendo. Ele percorreu mais de 1.000 quilômetros na Espanha, tinha boas pernas, né? Porque para andar ou como peregrino, né, em caravanas, né, em romarias de peregrinos, que era esse ambiente que circulava muito, ou junto com mercadores. Então, era alguém que tinha uma energia, uma disposição muito grande. E quando ele entra, ele recebe ali informações, né, ele fica um tempo ali no porto de Barcelona, e ali era um porto. Você imagina, hoje é onde tem a fofoca, né? Chegou um carregamento de tal do Oriente, ou tem um navio que está indo agora para Lisboa, ou aqui, olha, está acontecendo tal coisa. Então, tinha ali os corredores de orelha, né? Eles ficavam ali levando informações e buscando, e ele fica sabendo, por uma dessas figuras, né, que a gente não sabe quem, mas que um fidalgo ali daquela região estava muito doente, e que não havia nenhum médico que curasse esse rico homem. Aí ele fala, bom, tá aí uma oportunidade, eu posso curar esse homem aí, eu posso curar. E ele pega, então, se apresenta na casa desse, e fica lá um tempo administrando ervas. Então, ele tinha um conhecimento. No processo, fala que depois ele chegou a estudar, ter lições de medicina na Itália. Fala que, então, durante essa mesma viagem, né, que ele ficou
pouco mais de 3 anos fora. Ele teve algumas lições de medicina, mas o que se sabe é que ele tinha conhecimentos, rudimentos de uma pré-ciência, né, digamos assim, de uma ciência empírica daquele período. Né? Então ele era muito habilidoso em transformar o que ele tinha e capitalizar esse pouco em benefício próprio. Ele transformava isso num capital simbólico, ele transformava isso num capital social. Ele era um bom vendedor. Era. Ele era um cara extremamente habilidoso, né, em se promover, e devia ter uma oratória impecável, porque era um cara extremamente envolvente, né, nas coisas que ele contava. E aí ele ficou lá e ele imaginou, bom, se eu ficar aqui e curar esse homem, ele vai me garantir que eu tenha recursos para depois prosseguir a minha viagem. Só que aí a fama vai correndo, né? E aí ele vai para uma outra cidade, um pouco mais ao norte, centro, né, da Espanha, para curar uma condessa. Né? E aí, quando a fama dele vai se espalhando, ele tem o seu primeiro encontro com a Inquisição, porque a Inquisição é uma instituição muito forte no mundo ibérico, né? Então, ela existia na Itália, na Espanha e em Portugal. Então, a primeira experiência com a Inquisição dele que ele teve foi na Espanha. Foi nesse momento. Foi nesse momento. Que ele apareceu como um curandeiro. Isso, que ele apareceu como um curandeiro. E é interessante nessa história... Curandeiro, um padre curandeiro, exatamente. Exatamente. E é nesse momento, né? Olha que coisa. Ele sai de Portugal para essa viagem para a Itália vestido como mendicante. Aquele hábito, né, de religiosos que viviam pedindo doações, né? Viviam de esmolas, né? Eram pessoas dedicadas a uma vida de oração e pobreza, né? Com votos de pobreza. E então ele sai de Portugal com esse hábito, né? Com essa muito simples, né, de uma pobreza, né, com o cinto, né, com a corda amarrada, né, como um mendicante. E quando ele é preso em Valladolid, na Espanha, descobrem que debaixo das roupas dele de beguino, né, dessas roupas de frade mendicante, ele tinha uma capa dourada, uma capa revestida, recobrida com fios de ouro, né, adornada. O processo fala assim, recramadas de ouro, então com detalhes de ouro. Então ele gostava, isso também fazia fazia parte dessa forma dele se apresentar, né? Uma persona. Ele cria isso, ele tinha essa persona, né, com elementos místicos. Então você imagina, um cara tá por baixo ali da roupa de mendicante, uma capa dourada, ele carregando livros que eram proibidos na época, livros de magia. Seria hoje... tem desses livros, são vendidos até em banca de jornal hoje. O livro do Cipriano, capa preta. Isso era uma literatura muito popular no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. E é uma literatura popular até hoje. Né? Essas editoras populares, essas editoras de cordel, né? Livros dos sonhos, interpretação dos sonhos, livro do Cipriano, livro do Salomão, as chaves de Salomão. Então, essa literatura ele teve acesso, né? O que também é uma característica dele. Ele era um personagem letrado. Mesmo que esse tipo de literatura tivesse uma comunicação muito maior com o ambiente popular, né? Não era propriamente obras eruditas, mas eram obras de magia, eram obras escritas. Poucas pessoas naquela época tinham acesso à escrita, a esse código. Poucas até sabiam ler, né? Exato, né? Então, com isso, ele acabava se destacando, né? E a sua apresentação era algo realmente muito, muito importante. E com aquilo que ele tinha, ele se virava, né? Com limão, ele fazia uma limonada. E nesse primeiro momento que ele teve esse já encontro lá com a Inquisição, né?
Como é que foi? Tem registros dele sendo preso? O que fizeram com ele nesse primeiro momento? E, aliás, ele curou o Fidalgo? Olha, ele, pelo menos devem ter acreditado que ele curou, porque a fama se espalhou, né? E isso é um elemento interessante para que a gente explora na história, que é justamente a crença, né, o capital simbólico, o poder simbólico que esse personagem ele tinha. Então, mais importante até do que a cura real era o acreditar que aquilo que ele estava fazendo ia traduzir-se numa cura. Né? Agora, quando ele já está em Portugal e a Inquisição ouviu o médico geral do reino de Portugal, né? Que era o físico mor. O físico era a forma como os médicos eram chamados naquela época. E o físico mor, quando foi chamado pela Inquisição, fala assim, conheço, né, o Antônio de Gouveia, ele conhece algumas boas receitas, algumas boas ervas, mas não passa de um falastrão, de um... Tá se aproveitando um charlatão. Né? É um curandeiro, um charlatão. Só que ele conseguia fazer com que as pessoas acreditassem nesse poder dele de cura. Aí você perguntou da Espanha. A gente sabe que ele foi preso na Espanha pelo próprio depoimento dele já em Lisboa. Eu tentei buscar registros dele com arquivos na Espanha. Então me correspondi com arquivos, com as informações, né, disponíveis do personagem, mas me responderam, né, olha, não temos nada, nenhum registro aqui. O que se subentende? Que os inquisidores tomaram lá as coisas que ele tinha a capa, tomaram a capa, tomaram um anel que ele tinha lá, que também era ligado à magia, né? O uso de um anel para poder dominar a vontade das potências infernais, né? Para controlar os demônios e tal. Então tomaram isso e aplicaram uma multa nele, né? E mandaram ele embora. Então, assim, deve ter se feito algum termo, tanto é que quando ele está em Portugal, ele fala assim, olha, eu gostaria que mandassem buscar os relatos, lá, os autos do processo, porque lá me anotaram a receita que eu usava para fazer ouro. Então ele queria, olha só, ele queria esse registro da Inquisição né, como um repertório ali das artes dele. Só que não foi localizado. Muito possivelmente não deram, assim, digamos, muita importância pro caso dele ali, né? Então foi mais some daqui, você está causando, né, problemas aqui na nossa região. E aí ele pega, continua circulando por lá, e ele fica sabendo que tinham alguns tesouros escondidos, porque tem uma coisa interessante, né? No século XV, entre o século XII e o século XV, na Península Ibérica, então hoje Portugal e Espanha, os árabes que ocuparam lá a partir do século VIII foram expulsos. É a que é chamada Reconquista, né? Então, de fato, isso pode ter acontecido, mas acabou virando um folclore que os mouros, como eram chamados esses árabes, tinham deixado seus tesouros enterrados, porque eles não tinham podido levar as suas riquezas, né? Então acreditava-se que eles eram muito ricos, eles eram artesãos muito habilidosos, inclusive ourives, mouriscos, né? Que eles detinham uma tecnologia do uso do metal, né? Precioso, isso já de séculos, né?
E então se acreditava que eles tinham deixado muitos tesouros escondidos, só que esses tesouros estariam protegidos por mouras encantadas, que seriam uma espécie de espíritos domésticos, espíritos que ficavam ali protegendo esses espíritos. Então era preciso alguém que tivesse o conhecimento de como desencantar, de como expulsar, exorcizar ou dominar essas potências infernais aí que tomavam conta do tesouro. O assunto tá para ele, então, né? Tá, ele falou, opa, isso eu sei, isso eu conheço. Inclusive, ó, tem aqui o livro As Chaves de Salomão que ensinam como fazer isso. Aí ele começa a procurar um tesouro lá na Espanha. Daí, só que ele conta, depois no processo, que ele interrompeu a busca, ele parou, porque ele ficou com medo que o vigário-geral, o vigário lá da região da Espanha onde ele estava, já estava sabendo que ele tinha continuado na região, que ele não tinha ido embora. Tá. E estava mandando procurar ele para lá para talvez chamar ele de novo. Sim. E aí ele fala assim, bom, como eu não tinha dinheiro, caso me prendesse, vai que eu não desse certo o encontrar o tesouro, se o Santo Ofício me chamasse de novo e me aplicasse uma fiança, eu não ia ter como pagar. Então aí ele abandona a ideia. Só que depois, em Portugal, ele vai se dedicar, ele começa a dizer lá para as pessoas da elite, da aristocracia, né, da nobreza, que ele tinha o domínio de como encontrar tesouros encobertos, né, tesouros ocultos. E como ele tinha esse acesso a essa elite? Ele batia na porta aleatoriamente, enfim, ou a própria elite procurava ele? Como que ele tinha esse caminho, né? Como é que ele se tornava isso? Essa é uma pergunta que me fica, né, como? Bom, primeiro, ele era um cara de pau, né? Isso é profissional, né? Ele tinha, mas o elo, né? O elo que a gente percebe foi uma personagem ali da nobreza, irmã do Martim Afonso de Souza, chamada Dona Isabel Albuquerque, que era casada com o filho do conde de Porto Alegre, que era uma das casas dos Porto Alegre, era uma das casas de maior prestígio em Portugal. E ele se aproxima dessa senhora, da casa dessa senhora. Uma hipótese é que quando ele sai lá do colégio dos jesuítas, onde ele estava morando, essa senhora morava naquela região. Então ele pode ter conhecido algum funcionário, algum trabalhador da casa dessa senhora que o apresentou a ela, porque ela também tinha alguns problemas de saúde. Então, muito possivelmente, o elo tenha sido a dona Isabel. E é interessante que a Dona Isabel de Albuquerque, os documentos falam, ela sofria de alguns acidentes. Acidentes era a forma como, em Portugal naquela época, se falava de crises convulsivas, de crises de epilepsia. Então, um indivíduo com acidentes era um indivíduo que tinha ataques epiléticos. E os ataques epiléticos, não só em Portugal, mas em outros lugares, também está associado a questões mágicas. Sim. Né? Então, tem tribos, tem etnias em que o epilético acaba sendo escolhido como um feiticeiro, né? Então, visto como transe, né? Aqueles acidentes são vistos como transes. E acontece que
o Antônio de Gouveia também sofria desses acidentes. Então, isso acaba estreitando entre eles ali uma certa, né, uma certa cumplicidade, né, uma certa relação. E ele, então, passou a curar, administrar tratamentos para essa senhora, e se relata, né, que ele chegava, inclusive, a dizer assim, olha, agora ela vai ter. E ela tinha as manifestações dos sintomas. Né? Mais uma vez podia ser a sensibilidade dele de ler, né, fazer um diagnóstico ali do visual e então, olha, é agora. Ou podia ser também algo relacionado à crença dos poderes dele, né? Então, a palavra tem uma força simbólica muito grande, né? E o mago, né, o feiticeiro, ele utiliza muito a força da palavra. Então, você tem duas possibilidades aí, né? E como ele era também, às vezes pode ser as duas coisas juntas. As duas coisas juntas, né? Então, ele percebia esses mínimos sinais e acabava adivinhando, né? E os momentos em que a Dona Isabel ia ter. Acontece que ela, como uma senhora da corte, né, tinha acesso à rainha. E o Antônio de Gouveia, ele vai ser chamado pela rainha para curar uma escrava. Não se fala qual é o mal que ela tinha, mas a rainha chama, né, por meio da sua boticária, que era a funcionária da casa da rainha, responsável por fazer as ervas, preparar, né, os ungüentos e todos os preparados, né, de caráter medicinal. Então, essa boticária tem contato com o Antônio de Gouveia, e o Antônio de Gouveia passa a circular pela casa da rainha durante um tempo, fazendo esse tratamento para essa escrava, né? É bem interessante, além dos funcionários da casa, também tinham escravos, né, a serviço. Então a gente está falando ali no momento do século XVI, em que você está se montando aqui no Brasil um sistema colonial baseado na escravidão. Agora, os relatos é de que a rainha ela tinha um afeto por essa escrava. E tem relatos, agora eu não sei se é a mesma escrava, que ela acabou alforriando alguns anos depois. Então eu tenho o registro de uma escrava X alforriada, mas seria essa a escrava? Não é tão claro, né? Que a rainha tinha essa relação um pouco mais de afetividade, né? A rainha era espanhola, né? E então ela montou ali toda uma corte, claro que com o Dom João III colocando as peças-chave, mas também ela trouxe as damas da Espanha. Então tinha um círculo ali, né, do qual ela garantia, né, assistência à câmara, né, ao quarto, à sala de jantar. Então, isso acaba tornando uma certa... por mais que seja um acesso muito ritualístico, né, a esses personagens, né, o sistema de corte, né, era muito formal. Então toda a movimentação, o sentar-se à mesa, toda a etiqueta, né, tem um sociólogo, Norbert Elias, que fala a sociedade de corte. Ele descreve, é uma obra assim muito muito interessante, né, que ele fala do sistema de corte, né, toda a hierarquia, né, todos os funcionários. Então tinha uma especialidade para cada, né, um funcionário para puxar a cortina, o outro para, né, carregar, para vestir a rainha e tal. Então, nesse círculo, é interessante que esse personagem consegue se aproximar desse círculo muito próximo da rainha. E é interessante observar que é justamente quando ele começa a se aproximar da família real, ele é denunciado para a Inquisição. Novamente, seria a segunda vez. Agora em Lisboa. Agora em Lisboa. Inveja, ciúme,
né? Os personagens subalternos agindo cresceu mais que com alguém. os pauzinhos, exato. Uhum. E aí a gente, lendo o processo, você vai ver que os denunciantes dele são o primeiro denunciante que chegou, olha, venho aqui ao Tribunal do Santo Ofício para descarregar a minha consciência. Né? Era a forma como eles diziam, ó, venho aqui, vou delatar alguém, venho descarregar a minha consciência. E o primeiro a fazer isso foi o reposteiro da rainha. Um dos personagens que tinha acesso ali à câmara da rainha. E aí ele fala, olha, tem um padre que acabou de chegar de umas andanças aí pela Espanha, pela Itália, e esse padre, ele tá metido com adivinhação, é astrólogo, é curandeiro. E aí a Inquisição, então, manda prender. Porque ele estava vindo... ele estava se tornando famoso nesse círculo da nobreza. Né? Como eu mencionei, a casa do Martim Afonso, Porto Alegre, a própria casa da rainha. Então, se essa trajetória dele não tivesse sido interrompida, nesse período ele ficou cerca de 4 meses nessa movimentação entre as casas reais, né? Entre as casas da nobreza. E aí ele já foi preso. Então, foi interrompido, digamos assim. Se a estratégia dele era uma estratégia de ascensão social, de mobilidade social, né? Uma transmutação da sua condição de... Né? É até o título que eu dei para a tese que nasceu, então, de onde esse livro, né, que está sendo escrito, contando a história do padre, toda a base de pesquisa, né, embora eu estou continuando essa pesquisa, mas a base dela está nessa tese, na minha tese, e justamente chamado de transmutação social. Então, onde eu examino essa ideia, né, de que esse padre ele estava transformando esse capital de conhecimento, né, esse capital cultural, num capital social, num capital simbólico, e se transmutando, né, de um clérigo a alguém com uma projeção como um mágico dentro da corte. Só que isso foi interrompido, né? E aí, a partir do momento que ele é preso pela Inquisição, nunca mais ele vai conseguir escapar dela. Né? Ali em Portugal. Então, quando tem essa denúncia ali em Lisboa, ele, talvez por ter sido alguém de perto da corte, e já ser reincidente, né? Sim, então ele é preso. Porque aí vão levantar a ficha dele. Né? Ó, teve aonde? Ó, teve em países onde estava acontecendo... teve contato com a reforma. Possivelmente ele tenha ido até a Alemanha. Mas não se sabe ao certo se isso foi uma acusação, né? Possivelmente tenha sido uma acusação contra ele. Mas então ele é preso, aí ele fica preso, né? E vai, ao final do processo, ser condenado. Pegou uma pena leve, né? Que seria qual? A de permanecer preso, né? Sendo orientado, sendo corrigido na sua fé. O que é uma pena de caráter mais leve, né? Só que, inquieto como era, também fugiu. Uma vez preso, ele fugiu. E quando ele fugiu, ele foi preso novamente, capturado, né? Por quê? Porque ele voltava, sabe aquele que volta ao lugar do crime? Sim. Porque ele queria falar com a rainha, ele queria eu já sei como que eu vou conseguir ouro, então ele insistia, ele voltava, nisso as pessoas ficavam sabendo. O cara voltou. Ele voltou, aí os inquisidores mandavam lá um meirinho, né, atrás dele, com auto de busca. E o auto de prisão. E aí o que acontece? Foi reincidente. Acabaram por
aumentar a pena dele. Uhum. Mandaram ele para as galés. A galé, o que que era? Você tinha duas situações, as galés. Uma eram a galera, que era aquela embarcação a remo, Uhum. que era muito comum ali pelo Tejo, pela navegação no Mediterrâneo. Então, você tinha 2 ou 3 remadores em cada remo e aquelas fileiras, né, remando. Então, os galés eram condenados, né? Às vezes eram moriscos que eram presos ou escravos, né, escravizados, que eram obrigados a trabalhar remando, né? Ficar por períodos remando nas galés. Quando esse tipo de embarcação foi se tornando menos comum, porque aí você tem as inovações, né? A navegação à vela, aí você tem as navegações pelo Atlântico, então Sim. aí são os galeões, né? São as embarcações, as caravelas, as naus, as embarcações maiores. Os condenados às galés, eles vão para uma prisão e durante o dia eles ficam como uma espécie de estivadores, carregando navios, descarregando embarcação, trabalhando na conserto de embarcação, serviços pesados. Então, as galés eram uma condenação de um castigo físico, um castigo corporal, né? E aí ele acaba ficando doente na prisão, na galé. Ele fala que por causa do sol, da exposição dele ao sol, sim, eles trabalhavam, Marco, praticamente seminus nessas galés, né? Então imagina, recebia como ração um biscoito de trigo, né? Geralmente já tudo pretejado, podre, né? Era a ração que eles tinham, um pouco de água, recebiam roupa uma vez por ano, mas basicamente trabalhavam seminus e dormiam no chão, né? Era essa condição, era uma condição muito, muito dura. Então você imagina aquele sol castigando. Ele teve uma doença, uma dermatite, ele teve um problema dermatológico. Ele fala que praticamente ficou como leproso, a expressão que usa, mas era muito comum, né, quando a gente analisa relatos de condenados à galera, né, ou que visitaram, de estrangeiros que visitaram a prisão das galés, relatam uma série de doenças, entre as quais as doenças dermatológicas produzidas pela exposição ao sol. Aí o que ele faz? Ele pede clemência pro tribunal. E ele fala assim, olha, eu gostaria, se os inquisidores, né, acharem por bem, voltar para minha terra, eu quero voltar para os Açores. E lá, né, eu vou estar mais perto dos meus parentes, lá isso vai fazer bem para minha alma, com certeza eu vou consertar os meus caminhos. E o Santo Ofício concede, né? O inquisidor mor, o inquisidor geral, era o cardeal Dom Henrique, que depois vai se tornar rei de Portugal, né? Com a morte do seu sobrinho, o rei Dom Sebastião. E o cardeal permite que ele vá. Só que antes de sair essa ordem do cardeal permitindo, porque o cardeal ele tinha a função de inquisidor, ele era o regente, então ele acumulava várias funções e várias distinções, né, em Portugal. E antes de chegar o documento com autorização, ele fugiu novamente. Não esperou, né? Dizendo que estavam tramando para matá-lo. Então, diz que ele temia a vida dele e acabou fugindo. Bom, quando ele tem a notícia que ele voltou para Lisboa, prendem e imediatamente colocam ele num navio
mandando ele para o Brasil. Aí foi a pena dele, foi a gota d'água. Agora, ó, vai para o Brasil, que lá você tá longe da gente, vai parar de arrumar problema. Que ano mais ou menos que era isso? Foi 1557, foi o ano da prisão dele. Aí a gente está falando 1569, por aí, porque em 1571 ele é novamente preso, né? Então a gente está falando aí, ele ficou, exato, ele foi preso em 1557, acho que 1557 ele ficou preso, ficou 3 anos e meio nesse colégio prisão, né, sendo instruído na fé. Aí ele foge, aí tem mais algumas idas e vindas, então aí passaram-se quase 10 anos. Então a gente está falando aí realmente de 1568, 1569, ele é colocado no Manaus e vindo para o Brasil. E foi assim, ó, tinha um navio lá ancorado no porto, eu ia falar estacionado, né? Ancorado no porto, ó, peraí, ó, piloto Pedro Álvares, que tem aqui ele e um outro, que veio junto, que era bígamo, preso por bigamia. E, professor, mandar o cara pro Brasil era... Por que era uma pena? Não fala assim, nossa, vai para um novo mundo. Por que era uma pena? Olha, interessante. O degredo, ele era visto como uma pena superior à pena de prisão. Então, 2 anos de prisão se convertiam em 1 ano de degredo. Para ter uma ideia, porque as condições eram muito inóspitas, né? Primeiro, a viagem aí de mais de 2 meses. Você nem sobreviveria na viagem, né? Muitos nem chegavam vivos, né? Adoeciam. Era muito comum esse tipo de situação. E aqui ele ia ser exposto a uma condição completamente hostil de sobrevivência, né? Então ele estava ele vem para cá, ele chega na Bahia, né? E depois ele vai para Pernambuco, mas assim, a situação de um degredado, até mesmo do ponto de vista da sua subsistência, né? Como é que ele vai, né? Ele tem que arrumar alguma coisa para fazer, ele tem que, né? Tá longe da sua casa, tá longe da sua família. Então, o degredo, ele era visto como uma espécie de purgatório. Inclusive, tem cronistas coloniais que falam, né, o Brasil como um purgatório desses degredados, né, que para cá foram mandados. Então, o degredo podia ser... a própria galé já era considerada uma forma de degredo, ou ele podia ser mandado para o Oriente, ser mandado para as Índias, né? Ou para o Brasil. Então era muito penoso a viagem, ficar longe do reino, condições materiais muito precárias, né? Aqui estava se formando ainda, né? As vilas, né? Montando o sistema colonial, né, os engenhos, tava coisa ainda, os capitães, né, estavam ainda chegando. Tinha Donatário, que tinha recebido capitania do rei de Portugal para vir aqui colonizar, que não tinha nem chegado aqui ainda, né? Então a coisa estava muito, muito nascente ainda, né? E isso era visto, né? E a forma também de afastar esses indivíduos tidos como indesejáveis do reino e colocar num lugar onde ele... E pelo menos dizer, não matei, iria tá lá. silenciá-lo, né? Isso seria uma forma de silenciá-lo. Não é uma pena de morte, mas
tiramos ele daqui. Sim. Você tira o indivíduo do seu ambiente social, acaba sendo uma morte social Aham. desse indivíduo, né? Não E- tem mais contato com todas as suas redes, inclusive familiares. Aham. E quando ele chegou no Brasil, ele encontrou dificuldade, ele conseguiu enganar alguém? Porque o caboclo é bom de conversa. Bom de conversa, exato. Bom, quem que ele foi procurar? Foi procurar o bispo de Salvador, né? Uhum. O segundo bispo do Brasil. O primeiro bispo foi o Dom Pedro Sardinha, né? Que foi comido, né? Sim. No ritual de antropofagia. E o segundo bispo, o Dom Pedro Leitão, que ao tomar conhecimento, né, do padre Antônio Gouveia, secretamente reestabelece as ordens clericais dele. Uhum. Então diz assim, olha, isso tem uma carta do bispo, isso tem na documentação, tem registrado, né? Ele escrevendo pro Gouveia, né? Olha, me surpreendeu ter vindo navio, né? Vindo embarcações de Pernambuco sem receber notícias suas. Como é que tá aquele negócio do ouro? Você já descobriu minas de ouro? Também eu preciso que você resolva para mim aquela questão dos escravos que eu te pedi, porque eu preciso pagar umas dívidas lá em Lisboa, que eu já tenho há mais de 10 anos, então eu estou contando com esses escravos que você vai conseguir para mim. Então, olha só, ele consegue habilmente, né, construir uma nova rede junto a pessoas de prestígio e poder agora na colônia. Sim. E a primeira delas é o bispo Dom Pedro Leitão, que, pelo que a gente percebe, tinha uma relação uma relação mais próxima, mais chegada ao donatário Duarte Coelho de Albuquerque, o Duarte Coelho II, donatário da capitania de Pernambuco, sendo que o irmão do bispo era um dos fidalgos de Pernambuco. Então você tem aí uma relação entre eles. O Antônio de Gouveia da Bahia, então ele migra para Pernambuco, ele fala, bom, ali eu vou ter mais oportunidades, porque havia um movimento do colonizador em descobrir, além dos engenhos de cana-de-açúcar que estavam montados e outros sendo montados, mas ele queria explorar novas riquezas, que seriam possivelmente a descoberta de minas, que acabaram não acontecendo naquele momento, ou, que era ainda mais lucrativo, a escravidão indígena. Então, o Antônio de Gouveia, uma vez em Pernambuco, ele parte para missões de aldeamento de indígenas. Então, ele era também, usando os seus recursos aí de encenação, ele acaba se tornando uma figura temida pelos próprios indígenas. E, com isso, se relata os jesuítas, né? Aí tem documentos dos jesuítas que defendiam a liberdade dos indígenas, inclusive isso era um ponto de atrito, né? Com os colonizadores e os jesuítas. E os ex-companheiros de ordem dele acabam se tornando inimigos, né? Vendo ele como uma figura não grata, uma persona não grata, por conta da escravização de indígenas. E só para a gente poder amarrar, então dá-se a entender que, com essas cartas de cobrança do bispo, de que ele lhe ordenou novamente, falou assim, tá aqui a batina, né? Vai lá para Pernambuco, mas ele prometeu alguma coisa pro bispo. Sim, né? sim. Falou assim, a cobiça falou alto aí. Deve ter chegado para ele e falou, lá deve ter isso, eu consigo fazer isso. Enfim, isso tem relatos específicos de que aconteceu mesmo? Ou fica claro por conta dessa cobrança dele? Do bispo na ausência.
a gente usa nessa pesquisa o método do detetive, né? É o método indiciário, são pequenas expressões, pequenas informações que a gente vai juntando para formar um quebra-cabeça. Então, o que se tem, né? A gente tem documentos documentos jesuíticos falando do comportamento do bispo, mas não necessariamente nomeando o padre. A gente tem a carta, mas nessa carta o bispo dá a entender que havia uma comunicação mais assídua entre eles, né? Olha, fiquei surpreso de chegar de lá, embarcação, sem ter uma carta sua, desde que o escrevi anteriormente. Então, né, se sabe que era algo, havia ali uma relação, né, de interesses mútuos. E isso se torna bem claro porque o vigário da capitania, o vigário de Pernambuco, descobre o que o bispo tinha reintegrado e o bispo tinha mandado, ó, fica quieto, não conta para ninguém, fica na surdina. Se alguém perguntar, mas com quem que te restabeleceu as ordens? Fala que você tem carta do Papa. Fala que você tem carta do Papa e não me coloca na história, porque isso pode ficar ruim para mim. E só que o vigário descobre e começa a pressionar, né, o bispo. Aí o bispo tem que mandar instaurar um auto, porque o bispo era o representante do Santo Ofício no Brasil. O Brasil não teve tribunal do Santo Ofício. Então o que a gente teve aqui? Visitações. Então, designavam um inquisidor para as possessões do Império, inclusive no Brasil. Só que isso aconteceu, inclusive, então é um processo inquisitorial antes da primeira visitação do Santo Ofício no Brasil. Então é algo, existe além do processo do Antônio de Gouveia, mais um ou dois, se não me engano. Um é do Conde de Bolés, que foi também um conflito com os jesuítas na França Antártica, durante a ocupação francesa no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então, é um caso bem particular, né, antes das visitações. E quem tinha o papel oficial de representar a Inquisição era o bispo, tinha jurisdição, né? Ele tinha uma jurisdição eclesiástica como bispo, né, para estabelecer um auto contra um sacerdote por desvios da fé. E mais especificamente, por ser bispo do Brasil, do Santo Ofício, né? E então acaba que essa relação dele, que era algo para ser mantida em segredo, se torna um calcanhar de Aquiles, e ele acaba tendo que mandar prender o Antônio de Gouveia. Então ele fica por aqui aproximadamente uns 3 anos ou 4 anos, e acaba por ser preso. Só que aí ele já tinha feito outras amizades também, né? Como o donatário, o Duarte Coelho de Albuquerque. E esse período de 3 anos, né, além dessa amizade, né, ele teve uma importância. A gente também a gente se esquece, né, mas o estado de Pernambuco, ele foi muito importante, ele era muito rico nesse período, né, principalmente por conta da cana de açúcar, né, então o donatário também tinha poder, né. Muito. E o Padre do Ouro, que ele fez nesses 3 anos ali, além de arrumar inimigos, que ele tinha um dom especial de arrumar inimigos, né? Sim. Mas o que ele teve uma certa importância pro país também, né? Daquele período, né? O que estava acontecendo naquele momento, né, Maico? Os portugueses, a ocupação que eles vão fazer no Brasil é uma ocupação litorânea.
e tinha uma dificuldade muito grande de acesso ao interior, que era chamado de sertão, os sertões, né? Então, uma das dificuldades eram os povos autóctones, né, os povos originários, que tiveram uma resistência, uma forma de luta, uma forma de resistência contra a dominação do seu território, né? Eles estão perdendo o seu território. Acontece que havia uma diversidade étnica muito grande dentre esses povos. Povos de origem tupi, né? Fala no litoral, mas outros povos para o interior de outros grupos linguísticos. Alguns desses povos eram aliados entre si, outros eram rivais, disputa por poder. O português queria o território. Então, uma das estratégias era se aliançar com um povo, né, com uma nação indígena, e se tornar e fazer guerra contra os inimigos dessa nação indígena. Então, acabava se mobilizando, acentuando conflitos que já existiam mas que eram regulados pelos caminhos próprios deles e que passaram a ser insuflados pelo colonizador, portanto, desestabilizando um equilíbrio entre as um nações. Ecossistema de disputa territorial que eles já tinham. Né? Exato, né? Então, quando o Gouveia ele se aproxima do Donatário, ele vai ser uma dessas peças utilizadas nessa chamada guerra contra o gentio. Porque, olha só, tem uma sutileza, né? Nem tão sutil, porque extremamente violenta. Só se autorizava fazer a guerra, consequentemente capturar e escravizar indígenas que eram inimigos dos portugueses, hostis aos portugueses. Havia o que se chamava de guerra justa. Então só poderia capturar, escravizar, numa situação de guerra justa. Então o que se fazia? Né? Se mobilizava a guerra, inclusive contra povos que que estavam lá vivendo no seu território, mas sob a alegação de que estavam fazendo uma guerra justa. Aí, para fazer isso, para conseguir isso, eles mobilizavam a rivalidade de um grupo contra o outro. Entendi. Então era uma estratégia usada pelo colonizador para justificar, para legitimar a guerra e a escravidão dos indígenas. Então, o Antônio de Gouveia acaba sendo um escravagista, né? Ele acaba atuando a serviço do colonizador. Inclusive, né, eu mencionei, segundo os jesuítas, é imputado a ele ter dizimado toda uma nação, toda uma tribo indígena que, curiosamente, ela recebe um nome lá na documentação, né? Ela é chamada Viatãs, e depois não há registros etnográficos dessa tribo. Então não se sabe se era uma outra forma como eram chamados um outro povo, porque também uma etnia podia ser conhecida por diferentes nomes, né? Ou se realmente foram dizimados, né? Esse grupo muito específico ali daquela região. E professor, bom, então depois ele foi denunciado e foi preso novamente. Quando ele é preso, ele vai para uma prisão aqui no Brasil ou fala assim, não, o cara aqui é muito ruim, pega para vocês de volta, manda de volta para Portugal. Devolveram. Como que foi isso? Devolveram para Portugal, né? Chegou uma embarcação, tinha o auto de prisão, mande preso em ferros, acorrentado. E nisso, é interessante, porque
a força ali, né, dos jesuítas e o trabalho deles de proteção dos indígenas contra a exploração pelo colonizador, acabou inclusive indispondo o donatário, os donatários, na verdade, o Duarte e o Jorge, não, perdão, Jerônimo, que foram chamados de volta a Portugal pelo rei. Inclusive, o Duarte Coelho de Albuquerque morreu junto com o Dom Sebastião na guerra de tentativa de conquista do norte da África, que o Dom Sebastião né, propôs a fazer uma nova cruzada, né, uma cruzada contra o muçulmano no norte da África. Então a gente percebe assim essas histórias emaranhadas, né, essas histórias interligadas. Então, por culpa dele, o Donatário teve que ir para a guerra. Então, claro que deve ter tido outros problemas, né? E talvez isso tenha sido um entre outros, né? Mas o fato que se menciona, né? Que isso acabou por digamos, tornar mais difícil perante o rei a situação, né, do donatário. Ó, volta para o reino, porque, né, os jesuítas tinham um sistema muito bem estruturado, muito bem organizado de comunicação, né, nas suas províncias. Então, a pressão ali devia ser uma pressão grande sobre o donatário, né? E quando ele é devolvido, né? É desdegradado. Inventando aqui, é um desdegradado. Quase um degredo para a corte. O degredo é o inverso, né? O que acontece com ele lá? Né? Ele vai para a cadeia? O que acontece? Volta para as galés, enfim. Aí o que a gente percebe? O processo para mandar ele embora, eles tinham que ter um motivo. Mas também tinha que meio que tirar um pouco, livrar a barra do bispo. Né? Sim. Então, ele foi acusado de um monte de coisa completamente desconexa. Foi acusado de judaísmo, que era punido, né? O judaísmo era proibido. Então foi acusado de práticas judaicas, que ele não era um judeu, um cripto-judeu. Foi acusado de luteranismo, foi acusado de rezar missa no meio da guerra, fazendo contravenções à lei tridentina, né, a norma canônica do Concílio de Trento. Então se montou lá um processo meio sem pé nem cabeça, sabe? Um acolchoado ali de culpas, né? Como eram chamadas as acusações. E ele foi preso, né? Levado, entregue ao cárcere da Inquisição, mas o processo dele acabou ficando estagnado, porque havia, né, você tem os inquisidores, você tem o promotor, e o promotor, olha, eu peço que me apresentem as culpas, porque o que está escrito aqui eu não vejo como uma culpa, né? Então, isso também, você tem praticamente uma outra geração ali de inquisidores, já não são, né, os mesmos do processo, do primeiro processo dele, já se passaram aí 20 anos praticamente, né? Então ele vai ficando, ele continua ali preso, se envolve em algumas confusões dentro do cárcere. Ele fica sabendo, ele estava preso junto com um cristão novo. Cristão novo era como se chamavam os judeus que tinham sido forçados à conversão, né? Batizados de pé, né? Não eram batizados de criança, né? Eram batizados em pé, já quando adultos, né? E então ele, convivendo ali no cárcere com um cristão
novo, ele fica sabendo por ele que tinha em Veneza um fulano também cristão novo, que era muito rico, e que se ele conseguisse falar com o cara ia arrumar um dinheiro para ele. E aí ele começa a fazer acusações contra indivíduos da comunidade judaica, né? Então, eu até tive no Rio de Janeiro, né? Agora no período de julho, né? Aproveitei as férias escolares para fazer algumas pesquisas lá, justamente buscando. Onde o senhor foi lá no Rio? Eu fiquei alguns dias na biblioteca do Real Gabinete de Português de Leitura, né? Uma biblioteca com mais de 350 mil obras, é um acervo riquíssimo de história de Portugal e, consequentemente, história do Brasil, para buscar levantar informações sobre um pouco dessa comunidade judaica, né? Tentar entender um pouco mais dessa comunidade de cristãos novos. Mas inclusive são anexados depoimentos de outro processo contra cristão novo no processo dele, mas não se chega a nenhuma culpa definitiva, né? E acontece que num certo momento não se fala mais nele. Então, a história, da mesma forma que a gente não sabe muito bem sobre a origem dele, não se sabe o que acabou acontecendo com ele. Se morreu no cárcere, é uma possibilidade de ter morrido no cárcere, ou de ter fugido novamente, mas o fato é que, se houve fuga, não houve uma anotação no processo dele com uma notificação de fuga do réu. Então, presumo que tenha morrido no próprio cárcere. Não há nenhuma sentença, nem de condenação, nem absolvendo ele ou comutando a pena anterior. Então ele some, ele desaparece do registro, né? Então, em termos de uma... nós temos uma informação muito grande no período dos processos, pouco antes e nada depois, né? É muito comum isso quando se trabalha com esse tipo de documentação. O senhor falou bastante sobre documentos inquisitórios, enfim, né? Os processos dele, né? E como que foi feita essa consulta, né? O senhor foi lá, na verdade, acho que foi digitalizado isso, né? Isso. Em Portugal tem uma instituição que é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que conserva mais de 40 mil processos inquisitoriais, né, que foram produzidos nesse período. E eu tinha a numeração, né, do processo, a indicação do processo. Há uma publicação do começo do século XX, que era muito comum se publicarem documentos, né, documentos de interesse, documentos curiosos. Então, há uma publicação de 1905, que foi o que permitiu, inclusive, a se identificar que aquela figura lá que se conhecia em Portugal era o mesmo Padre do Ouro que os jesuítas relataram nas suas crônicas, né? E isso, quem fez essa identificação foi um historiador muito importante, o Capistrano de Abreu, né? Um clássico assim da nossa historiografia, e foi quem identificou essa personagem. Mas então o acesso à documentação foi por meio de microfilme, né? E em suporte digital. Então eu tenho tanto o CD-ROM, né? Quanto o microfilme pelo WhatsApp, né? Hoje é possível consultar lá o processo digitalizado no site, por conta da sua pesquisa, no site da Torre do Tombo. Muitos outros documentos também já foram digitalizados, mas tem muita coisa que ainda não está digitalizada, né? Por que o senhor quis pesquisar o tal do Padre do Ouro? Onde surgiu essa curiosidade? Eu estava terminando o mestrado, isso a gente está falando
de 1998, e estudando, né? Eu estudei um outro tema, né? Diferente no mestrado, estudei uma festa popular, e que eu usei como documentação, entre outros relatos, cartas e crônicas jesuíticas. E numa dessas cartas jesuíticas tinha uma menção que tinha vivido aqui no Brasil, no século XVI, um clérigo mágico, também conhecido como Padre do Ouro. Então isso chamou atenção, esse registro, essa informação, e falei, bom, a voltar aqui e ver o que é isso, né? Se rende aí alguma coisa, né? Parece que é uma história interessante, um personagem interessante. Mas ficou esquecido por um tempo. Aí em 2000, 2 anos depois, quando eu estava preparando o projeto para prestar o doutorado, né? Também na Unesp em Assis, onde eu fiz a graduação, fiz o mestrado e também fiz o doutorado. Aí eu resolvi olhar para essa história. Era um período na nossa historiografia em que se tinha se buscava, né, a história dos personagens anônimos da história. Então a gente está falando aí de final da década de 90, em que cada vez mais estava se buscando tanto o conhecimento da história cultural, né? Estava se buscando os protagonistas anônimos da história, né? Isso na linha da nova história cultural, isso na linha de uma corrente historiográfica italiana, nascida na Itália, mas também tem um paralelo dela na França, enfim, mas chamada microhistória. Então, que a partir de um personagem singular se busca o entendimento de iluminar uma época, iluminar. Sim, sim. Então, eu muito interessado, né, continuando um estudo na área de história cultural, eu resolvi olhar para a trajetória desse padre, né? E daí na tese eu não abordo a trajetória dele em Pernambuco, no Brasil. Eu limitei o estudo à corte, né? E aí 20 anos quase depois veio o desejo de voltar e agora transformar isso num livro, numa história, né? Tanto é que pouquíssima coisa estou aproveitando da tese, basicamente os documentos, né? As informações, o documento, o texto é outra narrativa, porque meu interesse é contar essa história para um público que gosta de história, para um público que quer conhecer sobre as nossas origens, né? Um pouco dessas raízes do Brasil e desses personagens que por aqui tiveram, né? Quantos outros que tiveram e a gente não tem registro, não tivemos o acesso a isso. Né? Professor, o senhor falou sobre um público que gosta de história. O senhor é graduado, tem mestrado e doutorado em história, né? Pela Unesp de Assis. Sim. Por que decidir fazer história, né? Que um jovem, adolescente, vai passar, eu vou fazer faculdade de história em uma universidade pública, né? O que te despertou isso, né? Então, eu acho que tem uma conjugação de fatores, né? Eu sempre gostei muito de humanidades, então eu acho que eu também teria me dado bem fazendo algum outro curso na área de humanas, por completa inabilidade com as exatas, né? Eu falo para os meus alunos, gente, eu sou de humanas, por favor, não perguntem essas coisas para mim, né? E ainda hoje eu estava aplicando uma prova, os alunos estavam fazendo prova de física. Professor, você é bom em física? Eu falei, rapaz... O terceiro episódio eu conversei com uma formada em matemática. Nossa! Já abri falando isso. Não sei bolhufas. Sou de humanas, né? Então tem aí eu gostava muito, tive
né, bons professores de história. Eu estudei a minha vida toda na escola pública, desde o pré-primário até o doutorado. Sou muito grato à educação pública. E eu tive professores que cativaram, e sempre também isso me desenvolvi como um leitor, né? Então a história ficou ali no meu radar. Aí entra o campo também das oportunidades, né? Jovem, Assis, final ali, início da década de 90, o Brasil, né, vivendo ainda um período de forte recessão, né, de planos econômicos. A gente estava ali no primeiro governo eleito pelo voto direto civil, né, pós-ditadura militar, estava no período do governo Collor. Então, não tínhamos ainda uma abertura dos cursos superiores, né? Como vai acontecer depois na década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, né? Você tem uma democratização maior aí do acesso das universidades privadas e, posteriormente, o incremento das universidades públicas. Então, ou eu iria morar fora, né, e tentar fazer algum outro curso, ou continuar na minha cidade, né, que tinha ali já muito consolidado o curso de História da Unesp. Eu acabei optando, né, por ficar por ali, estudar na minha cidade, continuar, né, morando com a família, e com essa... tinha um desejo, né? Eu tinha um desejo muito grande de ser pesquisador, né? Eu até não pensava em ser um professor de história. Eu não pensava assim, eu quero fazer faculdade de história para ser um professor de história. A docência, ela veio depois, assim, né? Eu comecei a dar aula depois que eu já era mestre, né? Então, a docência, ela entrou depois na minha vida. Me apaixonei, né? Mas eu tinha, né, o que me levou para a história, a pesquisa, né? Ser um pesquisador nessa área de ciências humanas. E professor, depois que terminou de Assis, como que o senhor veio parar Prudente, né? Como é que foi essa mudança, né? Então, eu terminei o curso em 94, fiz já de 94 para 95 o processo seletivo, né, a seleção para o mestrado. Ingressei no mestrado em 1995. Só que, paralelo a isso, também um pouco nesse contexto da dificuldade do acesso aos cursos superiores, o jornalismo no interior era ainda muito... havia poucos profissionais graduados em jornalismo. Né? Mais aquele que tinha experiência de rádio e TV. Isso, geralmente. E acabava escrevendo também. Isso. Que era um chamado... Advogados que escrevem, tem muito advogado. Muito advogado, que escreve, médicos, né? E a Unesp ali, por ser um campus de humanidades, né, curso de letras, curso de história, curso de psicologia, acabava sendo um celeiro para articulistas, colunistas de jornal, colaboradores de jornal. E eu comecei, né, a colaborar com jornais lá em Assis. Depois acabei me tornando repórter de um jornal diário, a Voz da Terra. E então, nesse período, isso eu estou falando de 1994, eu estava no último ano da faculdade, trabalhando num jornal diário, e aqui em Presidente Prudente tinha sido recém-criado o jornal, hoje não existe mais, Oeste Notícias. E eu havia trabalhado, né, com o editor executivo adjunto, com Júlio César Garcia, pessoa que eu tenho muito carinho, muito especial, muito importante, meu padrinho de casamento, uma pessoa muito especial, tá em Assis, tem várias andanças pelo jornalismo,
São Paulo, São José do Rio Preto, agora tá em Assis. E o Júlio veio para cá e falou: olha, tem uma vaga para repórter lá, faz um teste, vamos lá, né? E eu acabei vindo, né? Naquela época, imagina, um jornal colorido, né? O primeiro jornal colorido da região, a gente está falando, né? Um projeto gráfico impecável. Maquinário de qualidade. Né? Extraordinário, com profissionais, assim, uma equipe, Ulisses de Souza, de rancharia, né? Jornalista da Folha de São Paulo, né? O designer gráfico, o José Antônio Veduato, Javé, Marco Murta, Marco Aurélio, figuras assim extraordinárias no jornalismo, fora a redação começou para arrebentar, né? Uma grande redação. E aí eu vim parar no meio desse time assim de feras, e então o jornalismo me pegou de uma forma que eu acabei exercendo, inclusive, a atividade no jornalismo antes de começar a dar aula, antes de ir para a sala de aula. Eu vou começar a dar aula em 1999, quando aí eu já estou perto de me desligar do jornal, né, do Oeste Notícias, com a promessa que tinha feito para mim mesmo de que não voltaria mais para o jornalismo. Né? E que foi uma promessa que não foi cumprida. Né? E depois disso eu vou ter... Inclusive foi dar aula para o jornalismo. Dei aula para o jornalismo, né? Alguns anos dando aula para o jornalismo, paralelamente a isso, depois trabalhando também na redação do Imparcial, lá a convite do então secretário de redação, Reinaldo Ruas, né? Que nos deixou recentemente. Também uma pessoa, né, muito importante dentro da minha trajetória no jornalismo, que criou, né, fundou o Portal Prudentino, antes Portal do Ruas, me levou para trabalhar com ele também no Portal do Ruas. Então, tive uma pequena passagem pelo online também, né? Então, basicamente, eu tive uma trajetória, assim, somando esses períodos, acho que em torno de uns 10 anos no jornalismo aqui em Prudente, e tive essa alegria de estar no online numa época, como diz Maico, que era tudo mato, né? É verdade. A internet ainda era mato, né? Ainda mais assim no interior, né? Sim. Você falar de um Até dificuldade para ter equipe para montar a parte técnica, né? Para diagramar um site, programador para fazer, não existia. Porque os próprios profissionais de tecnologia também não tinham o know-how, o conhecimento de se fazer um site noticioso, né? De transportar aquilo, né? Sim. Então era um período de começo mesmo, né? Hoje em dia, e outra, de você tentar fazer algo rápido, mas sem WhatsApp, sem o smartphone. Sim, é algo rápido, mas que é com aquelas câmeras arcaicas para depois descarregar meia hora. Telefone, né? Telefone aqui e anotando no bloquinho aqui, né? Era esse sistema. Né, nossa, eu lembro de fazer cobertura, né, no portal. Agora eu não me lembro, mas acho que isso foi eleição municipal. De fazer 2008 foi municipal. Foi municipal. Nossa, fazer uma cobertura em praticamente 3 ali, sim. né? Praticamente não, em 3, junto com o Thiago, né? O Thiago Ferri, também uma figura extremamente generosa, uma pessoa que eu sou também muito grato nessa... um amigo, assim, que o jornalismo deu para mim, né? E em 3, né? Ruas, Thiago Ferri, eu ali, né? Sim. Fazendo uma cobertura que o veículo tinha uma redação inteira, né? O impresso tinha a redação inteira, só que a gente podendo trazer a informação ali online, né? Em tempo real, noticiando. Isso foi muito rico, isso foi uma coisa que me marca bastante. E nada assim na vida, né, Marco? Eu acho que não é acaso que eu queria dizer, mas
mas não é desperdiçado, né? Uhum. Porque hoje, o tanto que me beneficia, por exemplo, no texto, Sim. a experiência do impresso, né? Aham. Então, Trazer um texto pro livro, um texto com mais ritmo, por exemplo, né? isso, né? Porque não é aquele texto. O texto acadêmico é muito empolado, truncado. E eu tenho a possibilidade de fazer um texto mais leve, um texto mais livre. E isso o jornalismo que me deu, não foi. Né, não foi a história que me deu, foi a experiência no jornalismo. Né? Então, as coisas, de alguma forma, alguma alquimia, elas vão se juntando, vão se... O padre foi te julgando pra cá e pra lá. Foi, né? E de repente você está, né, escrevendo. E por falar em padre, né? E o livro já tem perspectiva de quando lançar, ou ainda está com uma pesquisa um pouco mais densa e mais minuciosa, talvez, né? Sem o prazo que a CAPES te exige do doutorado para entregar o projeto. Os prazos CAPES são terríveis, né? Você recentemente, né, defendeu o seu trabalho, parabéns, e é apertado, né? A gente tem assim, né? Expectativa, principalmente na área de humanas, né? Na nossa área. Porque no campo das exatas, biológicas, é um pouco diferente. Mas a nossa exigência é francesa, então a banca quer um trabalho aos moldes de uma tese da Sorbonne, com prazos e cronograma norte-americanos, estadunidenses, né? Militar. Tudo muito rápido, fast, né? E com financiamento brasileiro, né? Made in Brasil. Com estrutura made in Brasil, né? Então a gente acaba sendo muito atropelado pelos prazos. Então, realmente, escrever o livro está me permitindo fazer isso num outro ritmo, né? Agora, também é uma coisa que eu estou fazendo junto com as minhas atividades docentes. Então, às vezes tem semana que eu não consigo pegar. Se bem que eu estou sempre fazendo alguma coisinha, né? Ou lendo aqui, ou fazendo um fichamento, né? Sempre mexendo, mas aquele assim, sentar agora eu vou escrever várias horas. Durante a semana é mais difícil, né? Então, assim, eu não estou me cobrando muito, mas eu tenho em mente um ano. Eu tenho em mente aí um ano para terminar o texto. A gente vai voltar aqui para falar dele. Tenho em mente agora. Se realmente... Porque a parte, digamos assim, da vida dele na Europa é algo que eu já tenho bem mapeado, bem rastreado. Então é mais uma questão de lapidar o texto. Agora, a trajetória dele aqui no Brasil, eu ainda tenho algumas incursões para fazer, embora... Vai viajar para Pernambuco também? Praia ou praia excelente? Não. Eu fui para o Rio de Janeiro, não fui nem um dia na praia. Fiquei lá enfurnado em biblioteca. Né? Professor, o senhor tem o senhor já tem um livro, né? Que é muito legal a sacada dele, que é muito interessante, né? Principalmente se falando de ciência, né? Que é sobre o método em Sherlock Holmes, né? Que é um clássico da literatura. Né? Conta um pouco dessa obra do senhor. Esse também, assim, eu acho que eu tenho um processo de elaboração que é muito demorado, né? Por que eu estou dizendo isso? O livro do padre eu estou escrevendo agora depois de 20 anos que eu fiz o doutorado, né? 2005, quase 20 anos. Eu defendi em 2005, em 2024, exatamente, quase 20 anos. E esse livro também, né, o Desvendando o Método é o título dele, um estudo sobre a investigação científica em Sherlock Holmes. Então, esse livro ele começou a ser inscrito, né? Tem um escritor maravilhoso, Marcelino Freire, e eu fiz 2 oficinas com Marcelino para aprender um pouco mais do ofício, né, da escrita. E o Marcelino ele fala uma coisa linda, que
ele fala que você não escreve o livro se inscreve em você. O livro vai se inscrevendo. Então, quer dizer que esse livro que eu publiquei em 2022, ele já estava se inscrevendo desde a época da graduação e até antes disso, né? Porque eu sempre fui um leitor muito apaixonado pelo Conan Doyle, né? Pelas histórias do Sherlock Holmes. Aham. E por essa literatura, né? Por essa literatura policial. E, principalmente, o que sempre me atraiu foi esse caráter cerebral do Sherlock, né? A forma como ele resolve os casos, né? Ele pega um relógio do Watson e, pelo relógio, ele reconstrói toda a história, né? De que esse relógio era do irmão do Dr. Watson, que é o biógrafo, né? O companheiro dele de jornadas, de aventuras. E ele reconstrói toda uma cadeia de raciocínio, né? Esse relógio era do seu irmão, e o seu irmão, nos últimos anos de vida, estava vivendo em dificuldades financeiras e tinha problema de alcoolismo. O Watson fica assim, como se fala assim né? Como que se você se atreve, você me investigou e agora está falando sobre o meu irmão, fica indignado, né? Altamente indignado. E aí o Sherlock, ele fala, não, eu cheguei a isso apenas observando o seu relógio. Ah, mas como assim? Bom, como você sabe que era do meu irmão? Bom, isso é simples, porque tinha uma gravação das iniciais, W, perdão, Watson, agora esqueci o sobrenome, agora não me lembro o sobrenome do mas o sobrenome é o mesmo que você, mas o primeiro nome não é. Então, seu irmão. Por que dificuldades financeiras? Porque foi penhorado várias vezes. Quando o objeto é colocado nos penhores, ele tem uma certa gravação, uma certa marca do penhor. Ele falou, eu consegui ler isso também. Então, se ele penhorou, ele estava em dificuldades. E um relógio como esse, né? Era um relógio de bolso, caro como esse, riscado, significa ou alguém muito displicente em não ter cuidado com esse relógio, ou alguém que, para manusear a chave, acabava riscando ele com um tremor das mãos. Portanto, alguém com problema de alcoolismo. Você fala, por meio de sinais, indícios pequenos e um raciocínio que comumente é chamado de dedutivo, mas não é uma dedução propriamente, seria uma abdução, ele constrói uma hipótese e depois ele testa essa hipótese, né? A dedução é quando você aplica uma lei, você tem uma regra geral, todo homem é mortal. Você tem um caso particular, Sócrates é homem. A conclusão, Sócrates é mortal, né? Ou, sim, né? Então, esse raciocínio dedutivo, ele parte já de uma lei, né? Do ponto de vista lógico, né? Uma lei em que você aplica um caso e extrai uma conclusão, né? É o raciocínio do direito, basicamente, né? Então, matar alguém, pena de tal, fulano matou alguém, casos excludentes, aplica-se, né, resultado X, né? Né, claro, perdoem os juristas aí que tiverem, de forma superficial. né, mas de forma muito superficial. Você tem um raciocínio muito mais dedutivo, né, no direito. Então, essa familiaridade com as histórias, com as narrativas policiais, sempre me atraíram muito, e isso acabou a me levar a fazer conexões, né, de como o detetive, né, de como o pensamento do detetive, ele é muito próximo ao que faz um historiador, ao que faz, né, um cientista. Claro que essa ideia foi desenvolvida
por outros, aí eu fui ter, né, quando na faculdade eu vou ter contato com um historiador italiano, né, com a literatura dele, Carlo Ginzburg, que é digamos, o autor assim de referência dentro da microhistória, que foi a linha historiográfica na qual eu fiz o doutorado. Então, essa conexão, né, Sherlock, pensamento científico, isso já está, né, se inscrevendo, pelo menos desde aí anos 90, né, em que eu era um leitor dessas histórias e começo a ter um contato com um pensamento mais sistemático, historiográfico e científico. E depois, Michael, eu fui durante vários anos, professor de metodologia científica. E eu usava, então, eu gosto muito desse livro, porque ele foi um livro que muitas das ideias que estão ali foram escritas também na sala de aula, no contexto da sala de aula, né? Seja em cursos de graduação, seja em pós-graduação, né? Que tinha lá a metodologia científica como uma disciplina. Então, de mostrar para os alunos, por exemplo, episódios de CSI, né, vamos construir daqui o raciocínio, né, como é que o investigador raciocinou aqui, como é que o cientista raciocina, como é que funciona a lógica científica, né? Então, esse livro nasceu muito desse amor pela literatura policial, pelo interesse pelas questões epistemológicas, mas eu queria escrever um livro para ser lido não pelo especialista, né? Eu queria, então, eu fiz questão, né? Um livro de formato de bolso, com a capa vermelha, eu queria que remetesse ao clássico, né, a um estudo em vermelho do Sherlock Holmes, com a ilustração do século XIX, lá do Sherlock Holmes, investigando a cena de um crime. Então foi um livro assim, que me deu muito prazer escrever e que soma, né, um pouco dessas histórias. E foi um livro escrito na pandemia, né? Então, durante o período ali do isolamento, né, do distanciamento social, falei, bom, eu estou em casa, né? Claro que estava dando aulas online, mas eu estou mais em casa. Então, vou aproveitar esse tempo para tirar esse projeto da gaveta, né? Então, assim, eu tenho um tempo de maturação um pouco longa para meus livros, né? Sim. Tô com 50, vamos ver, né? Quantos ainda dá para escrever, né? Nesse tempo daqui para frente, né? Tem bastante ainda. Professor, é importante o senhor falou sobre essa questão de pesquisa e de ciência, para a gente caminhar para encerramento, né? Que é o objetivo desse bate-papo. Isso de ciência, é importante falar para as pessoas que ciência, né, eu gosto de falar sempre que ciência não é só o mundo de Beakman, né? Para quem não compreendeu, vai fazer uma pesquisa no Google. Dá um Google. Dá um Google. Cara, desculpa, mas eu amava o mundo de Beakman. Sim, todo mundo. Este é Beakman, este é meu mundo. Nossa. E de que não é só aquela cara de jaleco que está pesquisando como ir para a Lua, né? A ciência, ela se faz... Tudo à nossa volta tem ciência, e principalmente dentro das ciências humanas também, que é referência para a gente poder lembrar, né, da nossa história, né? Povo que não conhece sua história também não sabe para qual caminho tomar e tende a repetir os mesmos erros, né? Qual que é a importância da ciência para a sociedade, né? Não é só aquilo que fica em laboratório, a ciência está lá na ponta, está em casa, né? Sim. Primeiro, uma coisa que me ocorre, né? A ciência, ela não precisa, ela precisa ser rigorosa, mas ela não precisa afugentar as pessoas, né? Então, um dos retornos assim que eu tive, que me deixaram muito felizes, né, do livro, né, o Desvendando o Método, foi um leitor, né, um escritor, uma pessoa que eu admiro muito, falou assim: Zé,
pô, cara, eu li seu livro, assim, cara, eu me senti, assim, sentado do lado, assim, de um professor divertido e explicando o mundo do pensamento científico, a lógica científica que claro, levando-se em consideração as diferentes áreas do conhecimento, você tem uma coisa que é a epistemologia. Então, e aí, essa epistemologia, ela é subjacente às áreas do conhecimento, né? Então, podemos estar falando de ciências da natureza ou de ciências humanas, né? Claro, não vamos entrar na polêmica, né, das especificidades das ciências humanas, né? Tem gente que fala que ciências humanas não é ciência, mas então eu vejo assim a ciência como algo extremamente importante para a humanidade, né? É a ciência que faz o homem sair da sua caverna, né? Se a gente saiu da caverna e chegamos no espaço, foi por causa da ciência. Sim. Né? Claro, vimos além da sombra, né? Isso, exato, né? Vimos além da sombra. Saímos lá da caverna, né? Que o Platão descreve na República, e chegamos à Lua, né? É aquela imagem que eu gosto muito do 2001, a Odisseia no Espaço, né? Você tem um hominídeo que tem aqui um osso, ele descobre o instrumento de trabalho que ele pode aplicar esse instrumento, e isso vai potencializar a força e a capacidade criativa, construtiva, e ele pode criar instrumentos e ferramentas, ele arremessa aquele osso e a gente já vê uma nave no espaço, né? É aquela trajetória do homem, foi a ciência. Claro que a gente não precisa substituir, colocar como se fez o positivismo no século XIX, o Sherlock Holmes é um exemplo disso, em que o cientificismo ele se pretendia superior a todos as demais formas de saber, né? Então não se trata disso, né? A filosofia tem seu espaço, as ciências humanas, a religião, todas as formas do homem, do saber do homem, elas são legítimas e têm o seu espaço, mas a ciência é o que nos tira do obscurantismo. A ciência nos humaniza, a ciência é feita para nos humanizar. Então, eu acho que as ciências sociais, as ciências humanas, elas são fundamentais. Você falou, né, o que eu achei muito, muito importante. Nós temos que conhecer quem nós somos. Né? O conhecer quem nós somos é a história, é você conhecer a história, a sua identidade, você construir, né, uma leitura de mundo, uma visão de mundo, né? Informação, é até um chavão hoje se dizer, mas informação não é conhecimento, né? Sim. Informação não é conhecimento, você precisa processar, você precisa ter uma chave de leitura. Informação é o primeiro passo apenas. É o primeiro passo, e a informação está aí, né? Mas a gente precisa dessa mediação. E parabéns pelo seu trabalho, porque você está fazendo essa mediação, né? De levar a ciência, de mostrar a ciência não é um lugar encastelado, uma torre de marfim, onde estão lá os nerds de jaleco. Sim. Não. E que eu acho que é importante também dizer que também a ciência também tem no resto do país, não só está nos eixos Rio-São Paulo. Sim, exato, né? exato. Que a ciência também é feita fora dos grandes centros. Exato. Né? E muito bem feita. Você pega aqui as nossas universidades, as pesquisas de ponta, sim. Né, em todas as áreas do conhecimento, com impacto e reconhecimento internacional. O Noeste, o Unesp, sim. Quantos anos a Unesp, né? Toledo, enfim, né? Citando duas universidades aqui, as quais eu tive três, né? Uma da qual eu sou filho, né? A Unesp, duas na qual eu tive o prazer de trabalhar, né? Um centro universitário e uma universidade onde se faz pesquisa, né? De gente grande, né? Sim, você falou, e não está nas capitais, né? Então, a gente precisa disso. A gente tem uma música do Gil, né?
Gilberto Gil, ele fala assim, né? Quando vamos ter raio laser para ser usado para curar as pessoas? Quando vamos ter a ciência sendo colocada a serviço da vida, a serviço das pessoas, né? Enfim, acho que viajei aqui, mas você me deixou muito reflexivo com esse nosso papo aqui, né? Que realmente a ciência ela está na vida das pessoas. Ela não é algo nem superior, nem distante, nem de fora, não, mas está na nossa vida. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado mesmo pelo bate-papo, por mais esse aprendizado, por mais essa aula, depois de 20 anos de ter tido aula contigo na faculdade de jornalismo. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, você que acompanhou mais uma edição do Ciência e Sociedade, siga nas redes sociais e espalhe esse episódio. Ciência é para você, é para nós, a ciência é para a sociedade. Valeu, até a próxima.